E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? E hoje a gente vai falar, nossa videoaula vai ser sobre o preconceito especificamente, mas a gente vai falar sobre a socialização do preconceito como uma estratégia para a manutenção de distâncias sociais, tá? Isso dá tema de TCC, pessoal, isso aqui é legal, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que saber quando a gente fala de preconceito é que, ele gera um distanciamento social, né? Na verdade ele é o produto, né, final do distanciamento social, que tem como conceito ser um pré-julgamento influenciado por categorias sociais que divide as pessoas em grupos, né? Tipo, só para você entender, alguns autores dizem que o preconceito a gente aprende, né? Outros autores dizem que o preconceito é algo da natureza humana, tá? Isso não tem um consenso, tá? Mas a gente tá falando aqui como se fosse, né, uma característica mesmo do ser humano, tá? Mas vamos lá. Esse pré-julgamento ele vem da categorização que nós fazemos para separar pessoas em grupos. É como se fosse para economizar o nosso processamento psicológico, né? A gente faz isso, a gente já olha a pessoa, traça tudo aquilo ali, porque a gente já tem pré-agendado, pré-armazenado aqui, né, categorias, e coloca as pessoas em uma delas. Tá? Só que existem pesquisadores que dizem que o preconceito ele pode ser mudado, né? Mas enfim, o preconceito está intimamente ligado aos estigmas, aos rótulos, ao estereótipo, né? Que culmina, na maioria das vezes, em comportamentos, né, em respostas extremamente discriminatórias contra um grupo específico ou contra uma minoria que não é a sua, né? E às vezes até da minoria contra a maioria. O preconceito pode ser o inverso também. Tá? As mídias sociais aí, quando a gente inclui televisão, internet, jornal, impresso, revista, tudo isso aí trata alguns grupos como fracos, doentes, velhos, né, velhos precoces, feios diante de uma maioria, né, assim, a televisão, por exemplo, a televisão ela insiste em fazer piada com alguns gêneros de pessoa, né, com algumas informações que são extremamente deselegantes, justamente para alimentar a indústria do entretenimento. Pode ver que as piadas são sempre com gente gorda, com gente burra, com gente feia, com gente assim, cheia de estigma. Por exemplo, a mulher, quando ela é loura, ela é burra, quando ela é bonita, ela é feia. As piadas, né, ou são sempre com negros, né? Você não tem uma piada. Hoje até tem, mas é difícil você ver piadas que não contêm aquele humor negro, né? Aquele humor. E o problema desse tipo de humor é que ele está reforçando de maneira velada um preconceito, né? E por meio da degradação, né, do caráter dessas pessoas, da degradação dessas pessoas que são vítimas dessas piadas, a gente acaba aí massificando, né? Mas enfim, a gente consegue perceber a piada como um instrumento de socialização que estereotipa um pequeno grupo e degrada, né, esse grupo o rotulando. Isso é muito perigoso. Os grupos que mais sofrem com a socialização do preconceito são, primeiro, os homossexuais, segundo, os negros, né? Embora assim, existam outros, eu coloquei, enumerei, mas não tem uma métrica para dizer qual que é o que sofre mais. Mas enfim, embora existam outros, eu estou tratando deles porque são os que mais aparecem, né? Você pode ver que a mídia coloca esses grupos sempre dentro de situações engraçadas, que na verdade serve como um elo que os afasta da realidade nua, crua e maldosa de uma sociedade extremamente pobre e opressora como a nossa, né? E que é carente, né, de consciência. Pode ver que eles usam sempre de metáforas, né, que são metáforas pseudo-engraçadas, para evidenciar características particulares de um dado comportamento, né, com o objetivo de inferiorizar o sujeito diante de um grupo. Pessoal, só uma coisa que eu devia ter falado no começo, eu não falei, eu vou aproveitar e falar agora. Essa aula vai demorar uns 10 a 15 minutinhos, então se você não puder assistir aos 10, 15 minutos, melhor procurar outra coisa mais fast, tá? Mas enfim, essa questão de inferiorização é muito perigosa, porque ela acaba entrando no nosso discurso e a gente vai reproduzindo isso dia a dia sem muitas vezes perceber. Eu, e provavelmente você, a gente faz isso, né? A gente fala, ó, viadinho, ó, neguinha lá, tipo, sabe?
ou a gente faz isso com um tom de sarcasmo e ironia, mas às vezes a gente fala de maneira natural, pô, tem que ser um trabalho de preto mesmo. E esse exemplo. Aí por que eu tô falando isso? Porque se a gente trazer isso, de naturalizar isso dentro do discurso, a gente vai, na verdade, reforçar esse fenômeno sempre, em vez de fazê-lo estagnar, né? Os homossexuais e os negros, eles estão quase sempre que meio que eternamente condenados a lutar pela quebra desse sistema opressor, né, que os impõe o papel de menos qualificados, né, de pessoas desqualificadas, ou pessoas desvirtuadas dentro de uma sociedade que vive cheia de dilema, né, mas que talvez o nosso maior problema seja especificamente desses grupos que lutam com menos força contra o despotismo e a opressão. E porque muitas vezes o preconceito está tão enraizado, está tão enraigado nesses grupos que eles mesmos, né, repudiam. Um exemplo muito forte de socialização do preconceito ocorre quando a gente vê na televisão piadinha que coloca o homossexual e os negros com roupas extravagantes, cheios de tiques e comportamentos extremamente estereotipados, tá? É perceptível que esses grupos estão cada vez mais perdendo aí a vergonha de fazer parte de um todo, né? Por conta do efeito do sucesso que algumas pessoas de talento pertencem a esses grupos, né? Você pode ver que de vez em quando, mesmo em meio a essas ridicularizações, alguém faz um sucesso, é o fenômeno da piada, do humor, e aí eles acabam aceitando isso, e nós mesmos a gente aceita com naturalidade isso, né? Só que, fora que eles são taxados sempre de medíocres, de desqualificados, de desvirtuados, e a gente minimiza isso, dizendo, ó, fulano virou o rei do futebol, ciclano, né, ganhou o reality show, né? Só que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente só está reforçando, né, essa questão, né? E um problema ainda pior me veio à cabeça agora, é que quando essas pessoas conseguem se destacar, mesmo no meio dessas, né, elas ainda não conseguem expor, as pessoas de talento, elas não conseguem expor, usar uma linguagem mais adequada, mais eficiente para reivindicar seus direitos, né, e lutar pelo fim do preconceito. Em suma, né, o que eu quero dizer é que cada vez mais está se inserindo aí um estilo de vida pitoresco, fluido, evanescente e assimilacionista, que é quando a gente faz as pessoas, né, aquelas culturas mais frágeis, se adaptarem a nós e, né, submeterem a nossa cultura, tá? A fluidez social faz com que os integrantes desses grupos, né, não operem aí como integrantes de grupos, né, mas como integrantes de um grupo marginalizado, que aspira por igualação. Isso também é um problema, né? Porque não é a igualação que se necessita, mas eu penso que, de repente, a normalização no sentido de aceitação, sem estigmas, estereótipos e principalmente sem segregação. Eu sei que esse assunto, pessoal, é meio batido, só que é muito importante que a gente fale disso, principalmente a gente que fala sobre psicologia, sobre humanas, né? A gente tem que sempre, a gente não pode deixar isso aqui morrer, porque vira e mexe, esporadicamente a gente ainda vê no jornal, ainda a gente lê nas revistas uma série de abusos contra as minorias ou contra as pessoas, né, que são marginalizadas pela sociedade. Então, o que a gente tem que deixar claro também, né, você tem que entender é que o preconceito ele acontece de maneira velada, quando não acontece e quando a gente não percebe, a gente acaba tornando isso natural. Outra coisa que a gente tem que deixar muito viva na aula e que a gente tem que saber é que sim, existem as exceções dessas pessoas marginalizadas que ascendem socialmente, né, e viram, né, espelho. Só que a exceção ela só confirma a regra, né? Se uma pessoa conseguiu ser o ilustre, porque a maioria não é, né? E ainda mais as pessoas elas chegam lá, elas não conseguem expor, né, com qualidade a defesa dos direitos dela, né? Acabam sendo assimilacionistas. Então a gente tem que também estar com esses conceitos na ponta da língua. E o terceiro ponto é que tem que ficar claro a diferença entre afastamento social e segregação. Afastamento social é quando a pessoa mesmo se afasta. A segregação é quando o todo fala, a gente não quer essa raça aqui, né? E, bem, por hora a gente tem que saber que o afastamento às vezes ele é necessário, né, para que seja possível evitar uma integração que na verdade não mantém a perspectiva cultural de um grupo, mas faz com que o grupo majoritário imponha as suas, né? Então, nessas situações de afastamento social, às vezes é possível manter viva características próprias de um grupo, né? Já quando a gente faz a segregação, não. Tá? Por exemplo, os índios, né? Hoje eles estão vivendo melhor, mas porque eles absorveram muito da nossa cultura, né?
E se eles não tivessem feito isso, eles seriam dizimados, né? Agora, mais modernamente, principalmente aí da promulgação da Constituição de 88 para cá, né, com as leis, com as políticas indigenistas, eles estão sofrendo um pouco menos com isso, estão conseguindo viver de maneira afastada, né? Não segregada, porque eles podem vir aqui ao nosso convívio, né? Então eles conseguem guardar algumas características aí da sua cultura, né? A miscigenação e essas misturas aí dos integrantes, dos grupos e dos grupos majoritários é algo que a gente aspira, tá? Só que, na verdade, isso é uma ideologia que espera que os grupos estigmatizados eles se pareçam cada vez mais com a maioria. Porém, essa idealização talvez não seja mais do que mera adequação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê o casal de homossexual se beijando no metrô e a gente acha aquilo, né? E a gente mesmo fala assim, não, seria melhor que eles fossem mais conservadores. Mas quando a gente diz isso é porque a gente não está aceitando o que eles estão fazendo e quer que eles se igualem a gente, né? Essa descrição que a gente exige, na verdade, é a gente repudiar isso de maneira velada. Então a gente tem que trabalhar isso. Porque imagina você profissional, independente da área que você é, sendo preconceituoso, né? Fora que quando a gente fala em não ser preconceituoso, a gente faz isso por normas sociais liberais que pregam aí a tolerância, né, para as diferenças. Mas isso gera apenas mistura de que nem sempre é boa, né? Porque ela abranda nossos comportamentos discriminatórios aparentes, né? Só que a gente mantém o preconceito velado. Bastante ainda, a gente acaba que não defendendo o que importa, né? Bem, acho que para terminar essa aula, acho que já deu para vocês entenderem o que eu quis passar, o que quisemos entender nessa videoaula, é que a gente deve acabar com as lacunas que são criadas por essas metodologias opulentas da sociedade com o fim de vender ideias, né? De vender o preconceito como engraçado, como natural, vender a violência, vender tudo como natural, porque não é. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula aí. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser imprimir o certificado dessa aula, acessa o site, está na opção curso, aí tem esse curso lá. Só você responder a pergunta e imprimir seu certificado. Beleza?